Porquê que deveríamos educar as crianças? What is the purpose of an education? Qual é o propósito de educar? Do you think it's important to educate children? Tu achas que é importante educar crianças? Why do we teach them at all? Porquê que ensinamos às crianças? Why not just say, hey, raise yourself? Porquê que não dizemos às crianças, olha, educa-te a ti mesmo, cresce, simplesmente. You're on your own. Figure it out. Estás por tua conta, descobre a vida. What is the purpose for which we teach them? Qual é o propósito da educação pelo qual nós ensinamos às crianças? If you look back over the past 100 years, there are at least 4 very strong philosophies of education. Se fizeres uma retrospectiva de 100 anos atrás, existem pelo menos 4 filosofias de educação. The first one I call the communist worldview. O primeiro princípio é aquilo que eu chamo a cosmovisão comunista. This is the idea that we want to teach children so that they can grow up and serve the purposes of the government. Este fundamento ensina que nós devemos educar as crianças de forma a que elas sirvam aos propósitos do governo. And then there is the humanist worldview. E também existe a cosmovisão humanista. The humanist worldview says that man is the measure of all things. Esta cosmovisão ensina-nos que o homem é a medida de todas as coisas. It puts man at the center of education. Coloca o homem no centro da educação. It teaches that we want to teach our children so they can be smarter than everyone else. Ensina que nós devemos educar os nossos filhos para que eles sejam mais espertos do que todos os outros. The Bible teaches us that knowledge can make us arrogant. A Bíblia diz-nos que o conhecimento pode tornar-nos arrogantes. There's also the capitalist worldview. Também existe a cosmovisão capitalista. This teaches you that the purpose of an education is to help you to get a job. Diz que o objetivo da educação é o emprego. You need a job so that you can make money. Precisas do emprego para ganhar dinheiro. You need money so you can pay bills and buy things. Precisas de dinheiro para pagar as contas e comprar coisas. You need to buy things to make you happy. Tens que comprar coisas para ser feliz. This is a very dominant worldview around the world. E isto é uma cosmovisão dominante pelo mundo. But what about God's perspective? Mas do que é que fazemos com a cosmovisão de Deus? Why does God want your children to be educated? Porquê é que Deus quer que as tuas crianças, os teus filhos sejam educados? So before we can answer that question Mas antes de respondermos esta pergunta, of what is the true purpose of an de education, qual é o verdadeiro propósito da educação, we have to answer a bigger question. temos que responder uma pergunta ainda mais geral, uma pergunta ainda mais importante. There's a question that is over that question. É uma pergunta que está sobre essa primeira questão. And that question is, why do you exist? E essa pergunta é, porquê é que tu existes? What is the purpose of life? Qual é o propósito da vida? Why are you here on earth? Porquê é que tu estás aqui neste planeta? Why did God make you? Porquê é que Deus te criou? Why do you wake up every day? Porquê é que tu acordas todas as manhãs? Why do you get dressed and go to work? Porquê é que te vestes e vais para o trabalho? Why do you make breakfast? Porquê é que fazes o pequeno almoço? Why do you feed the dog? Porquê é que tu alimentas o cão? Why do you do all the things you do in your life? Porquê é que tu fazes todas as coisas que tu fazes durante a tua vida? What's the reason? Qual é a razão? I find in America most Christians don't know. Eu descobri que nos Estados Unidos muitos cristãos não sabem. They just live. Apenas vivem. They don't live by design or intent, they just live by default. Não vivem por desenho ou por intencionalmente, mas vivem por default. Qual é a palavra em português para default? Alto, tenho que falar alto. Default, não. Default. Yeah, I'm trying to Não é think. padrão, não é They padrão. live by I can't think of a different word. Yeah, it's hard. They don't live intentionally. They just do. They just do what they Ok. do. Eles não vivem com uma intenção, com um objetivo, simplesmente deixa a vida me levar. They don't have a good reason for it. Não tem um bom objetivo para a vida. They believe Jesus loves them. Eles acreditam que Jesus os ama, They believe they'll go to heaven when they die, acreditam que irão para o céu quando morrerem, but they don't really know what their purpose is while they're here. mas não entendem qual é o propósito da sua existência. So before you can answer the education question, Por isso, antes de respondermos à questão da educação,
you have to answer the question of why do I exist? Temos de responder à questão da nossa existência. Because the education question is part of, as a subset of, the existence question. Porque a questão da educação existe por causa da questão da existência. É um subponto do grande tema da nossa existência. So I could give you my opinion on why I think you exist. Eu posso dar a minha opinião sobre o que é que eu acho acerca da tua existência. Porque é que tu existes. But I'm not going to do that. Mas eu não vou fazer isso. Because in the end, who cares what I think? Porque no final de tudo, o que é que importa aquilo que eu penso, não é? What I think will be of no benefit to you. O que eu penso não será de nenhum benefício para vocês. But why does God say you exist? Mas o que é que Deus diz acerca da tua existência? That will provide some value to you. Isso dá algum valor, é algo valioso para nós, não é? So I want us to look at some scriptures that tell us why we exist. Eu gostaria que analisássemos algumas escrituras que falam da nossa existência, da razão da nossa existência. This passage in Deuteronomy 10 is a good summary of why God created you and why you exist. Esta passagem de Deuteronômio é uma boa síntese da razão da nossa existência. Diz assim em Deuteronômio, capítulo 10, 12 a 13. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? And then there is Micah 6:8. E também existe Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. And then in Luke 10:27, E também temos Lucas, capítulo 10, versículo 27. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus said that this passage was a summary of all the law and the prophets. Jesus disse que esta passagem é o sumário de toda a lei e todos os profetas. This is why we exist. Esta é a razão da nossa existência. John 17:3. João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nothing in life is more foundational than knowing God. Nada na vida é mais fundamental, mais importante do que conhecer a Deus. Ecclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Solomon wrote the book of Proverbs when he was a young man. Salomão escreveu o livro de Provérbios quando era apenas um jovem. He gave us much wisdom about life. Ele deu-nos muita sabedoria acerca da vida, sobre a vida. He even gave us much wisdom about parenting. Também deu-nos muita sabedoria acerca da paternidade. But Solomon didn't follow his own advice. Mas Salomão não seguiu os seus próprios conselhos. Solomon lived contrary to what he taught. Ele viveu de forma contrária aos seus ensinamentos. And at the end of his life, he wrote E no Ecclesiastes. final da sua vida ele escreveu o livro de Eclesiastes. And he talked about how meaningless life was apart from God. E ele explicou como a vida é fútil longe de Deus. He's considered to be the wisest man who ever lived. E foi considerado o homem mais sábio que alguma vez viveu. Yet he said he pursued many things in life that did not bring him meaning. A Bíblia diz que ele procurou muitas coisas na vida que não lhe deu sentido a essa mesma vida. He pursued power, Procurou poder, he pursued pleasure, procurou prazer, he pursued wealth, procurou dinheiro, riquezas, he pursued knowledge. procurou conhecimento He said none of these things brought me meaning. e disse que nada destas coisas trouxe significado à minha vida. So then at the end, he says, where should we look? Portanto, no final, ele questiona onde devemos procurar o verdadeiro significado da vida. Fear God and keep his commandments. Teme o Senhor e guarda os seus mandamentos. This is what God requires of us. É isto que Deus requer de nós. Colossians 3:17. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. So when we do life, we need to acknowledge Jesus in everything. Portanto, quando vivemos, devemos reconhecer Jesus em tudo. There should never be a section of our life in which we do not acknowledge the lordship of Jesus Christ. Não deve haver nenhum compartimento da nossa vida em que não reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus. Do they know what this is? Yeah. Okay, the Westminster Shorter Catechism, O catecismo menor de Westminster it asks children this question. coloca esta questão às crianças. What is the chief end of man, or what is the chief purpose of life? Qual é o fim principal do homem? And do you know what the answer is? E sabem qual é que é a resposta? It's to glorify God and enjoy Him forever. O fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. So all of these verses give us an overview of what God wants from us. Portanto, todos estes versículos dão-nos uma visão geral daquilo que Deus requer de nós. If you come to my home, you will see a very large poster on the wall. Se vierem à minha casa, verão um grande póster, grande assim na parede. It's in my living room. Está na minha sala. It's in the room that we spend the most time in. É a divisão em que nós passamos mais tempo. We put it there so we would look at it every day. Pusemos ali para que possamos ver este póster todos os dias. And it says, it is our family mission statement. É a visão da nossa família, é a declaração missionária da nossa família. Most companies or corporations have a mission A statement. maioria das empresas tem uma declaração de visão ou uma declaração de missão. Many churches have a mission statement. Muitas igrejas têm uma declaração missionária. I would encourage you to develop a mission statement for your family. Eu gostaria de desafiar-te a criares uma declaração de missão, de visão para a tua família. So this poster is our family mission statement. Por isso este póster é a visão da nossa família. And it says this: E diz o seguinte: we exist nós existimos to know God, para conhecer Deus, to love Him, para amá-lo, to serve Him, para servi-lo, and to love and serve others. para que assim possamos servir e amar outros. If you ask my children, why do you exist? Se perguntares aos meus filhos, porquê que tu existes? They will say, I exist to know God Eles vão responder, eu existo para conhecer Deus and to love Him e para amá-lo and to serve Him e para servi-lo and to love and serve others. e para servir e amar os outros. The order of those words is very important. A ordem destas palavras é muito importante. Did you know that you can't really love someone you don't know? Sabias que tu não podes amar verdadeiramente alguém que não conheces? Not really, not truly. E não podes amá-la de forma real, de forma verdadeira. Jesus said, eternal life is to know God and Jesus Christ whom He has sent. Jesus disse que a vida eterna consiste em conhecer Deus e o seu Filho Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Nothing in life is more foundational or fundamental than knowing God. Nada na vida é mais fundamental do que conhecer Deus. Not just knowing about God, Não apenas conhecer acerca de Deus, but truly knowing God. mas conhecer verdadeiramente Deus. Now, when you come to know who God is, Por isso, truly, logo, quando chegamos a conhecer verdadeiramente quem Deus é, and by that I mean the God who is, not the God that we sometimes imagine Him to e por be. isso eu me refiro ao Deus que é, conhecer quem Deus é realmente. You can't help but be overwhelmed by wonder. Não podes evitar o deslumbramento que sentirás em conhecer Deus. You stand before God with awe and reverence and fear. Tu estás diante do grande Deus com reverência, temor, But you also stand with gratitude. mas também estás diante dele com gratidão. The response of the heart towards who God is and what He has done is love. A resposta do coração que se adequa a este Deus é o amor. So Paul says in Romans 12, Portanto, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, when we think of God's mercy, quando pensamos na misericórdia de Deus, what He's done for us, aquilo que Ele fez por nós, we should give Him our bodies as a living sacrifice, deveríamos dar-lhe os nossos corpos como sacrifício vivo,
holy and acceptable to God. santo e aceitável ou agradável a Deus. This is our reasonable act of worship. Este é o nosso culto racional. Isaiah in Isaiah 6, Isaías capítulo 6, when he sees God, quando ele vê Deus, he's overcome. He's overwhelmed. ele deslumbra-se deste Deus, diante deste Deus. And God says, who will go for us and who shall we send? E Deus diz: quem irá por nós? A quem enviaremos? And the response to seeing God for who he is that you love him and you want to serve him. E a resposta ao ver Deus como ele é o amor e o serviço. Worship is the appropriate response to a forgiven heart. A adoração é a resposta apropriada a um coração perdoado. But how do we serve God? Mas como é que servimos Deus? God doesn't need anything. Deus não precisa de nada. We can't help God out. Nós não podemos apoiar, auxiliar Deus. Romans talks about that. Who's ever given to God? Romanos fala acerca disso. Quem alguma vez deu a Deus, diz o apóstolo Paulo. God doesn't need anything. Deus não precisa de nada. He doesn't need our money. Ele não precisa do nosso dinheiro. He doesn't need our bodies. Não precisa do nosso corpo. But he chooses to use us Mas Ele escolhe usar-nos in love and service to other people. para que possamos amar e servir a outros. That is the primary way we serve God, is serving others. Esta é a forma primária pela qual nós servimos outros e amamos outros. So when you teach your children, Portanto, quando ensinamos aos nossos filhos, you need to remember necessitas de recordar que in life there are ends and there are means. Que na vida existem fins e meios. There are really only a few ends in life. Existem poucos fins ou objetivos na vida Everything else is means. e todo o resto são meios. So what are the ends in life? Então, quais são os fins ou os propósitos da vida? Knowing God, Conhecer Deus, loving God, amar Deus, serving God, servir Deus loving and serving other people. e servir e amar as outras pessoas, os próximos. Everything else is a means to that. E todo o resto são meios. We very often flip those ideas. E muitas vezes invertemos estas ideias. We pursue means as though they were ends. Procuramos meios como se eles fossem fins. When we do that, it is idolatry. E quando fazemos isto, é idolatria. Even many Christians pursue means as though they were ends. Até cristãos procuram meios como se fossem fins. I want to tell you how I think many Christians think about their Christianity. Gostaria de compartilhar daquilo que eu acho. Às vezes é difícil estruturar essas frases. Eu gostaria de compartilhar o que é que eu penso acerca de como os cristãos pensam muitas vezes. So imagine with me that this is the living room of your life. Imaginem que isto é a sala da vossa vida, aqui. Okay, and there's lots of boxes down E here. existem muitas caixas aí em baixo. And they all have labels on them. E todas estas caixas têm rótulos. There are some people who like to be very organized. Algumas pessoas gostam de ser muito organizadas. Does anyone here like to be organized? Existe aqui alguém que gosta de ser organizado? Okay. 3 people. 3 pessoas. Portugal, not too organized. Okay. Portugal é muito organizado. Okay. So in your life, some people like to keep things in certain categories. Algumas pessoas na sua vida gostam de compartimentar algumas coisas. So let's say that in our life we have a box over here for our finances. Então imagina que na nossa vida temos uma caixa aqui que é a caixa das finanças. And we have another box over here for education. E esta é a caixa da educação. And we have a box over here for our family. E esta é a caixa da família. Maybe another box for our friends. E talvez outra caixa que seja a caixa dos amigos. We have a box for our entertainment. E também uma caixa do entretenimento. And we have a spiritual box. E temos a caixa espiritual. And we take all the items of our life and we put them into the various boxes. E tiramos todos os itens da nossa vida e colocamos na sua devida caixa. So rather than doing Christianity, I call this boxianity. Em vez de chamar isto de cristianismo, é caixanismo. So we put our money in the finance Então box. nós colocamos o nosso dinheiro na caixa das finanças.
We put our mortgage in there. Colocamos lá a nossa hipoteca, lá na caixa das finanças. We put our paycheck, Pomos ali o nosso vencimento, our os investments, nossos investimentos. goes in there. Pomos ali dentro dessa caixa. And then in the entertainment box, we put our movies. Então na caixa do entretenimento pomos os nossos filmes. We put our music that we listen to, Pomos as músicas que ouvimos, our video games we play. os videojogos, Those all in the entertainment box. naquela caixinha do entretenimento. Then in education, E na caixa da educação we'll put pomos mathematics, a matemática, history, a história, science, ciência, language, reading. idioma, leitura, literatura. And then in a spiritual box, E entretanto ali na caixa espiritual we'll put our Bible, pomos a nossa Bíblia, our prayer time, o nosso tempo devocional, church attendance. o ir à igreja. Pastor Mario put his favorite Joel Osteen book. O pastor Mário põe o livro de Joel Osteen. O seu livro favorito de Joel Osteen. It's American false teacher. I'm just É joking. um falso ensinador norte-americano. No. So we put in those things in our spiritual box. Então pomos estas coisas na nossa caixa espiritual. I want to suggest that's a bad way to do life. Eu gostaria de dizer-vos que isso é uma má forma de With viver all a vida. with all these different boxes. Com todas estas diferentes caixas. Let's imagine that Jesus walks into the living room of our life Imaginemos que Jesus entra na sala da nossa vida. and he starts looking through the Ele boxes. começa a vasculhar And estas so he caixas. goes over to the entertainment E box vai à caixa do entretenimento. and he pulls out a movie E ele tira um filme dessa caixa. and he says, "Do you watch this? E ele pergunta, tu vês isto? Do you like this? Tu gostas disto? Do you know I don't like this movie?" Sabias que eu não gosto deste filme? What would our response be? Qual seria a nossa resposta? I think for many people they would say, "Hey, put that back. Algumas pessoas diriam, não, põe esse filme de volta aí na caixa. Don't be messing in my boxes." Não mexas aí nas minhas caixas. So then let's say he goes over to the finance box. Agora imagina que ele vira-se para a caixa das finanças. We say, "What are you doing?" E tu perguntas, o que é que estás a fazer? He says, "I want to see how you are stewarding my money." Eu gostaria de ver como é que estás a administrar o meu dinheiro. And we say, "Your money, that's not your money, that's my money." E nós dizemos, o teu dinheiro? Não, isso não é o teu dinheiro, esse é o meu dinheiro. We say, "Hey, you know what? You do have some money. Sabes uma coisa, Jesus? Tu tens algum dinheiro, sim. I'm such a good Christian. Eu sou um cristão tão bom I actually take 10% of my money que eu tiro 10% do meu dinheiro and I put it over in the spiritual e eu box. coloco na caixa espiritual. Hey, Jesus, come over here. Anda cá, Jesus. Look, I got a box just for you. Olha esta caixinha, só para This ti. whole box is your box. Toda esta caixa é a tua caixa. You are so important in my life. Tu és I tão gave you a importante na minha whole vida box que eu just for dei you." uma caixa toda para ti, Jesus. What would Jesus say? O que é que diria Jesus? I think Jesus would say, "You think these boxes are yours? Eu acho que Jesus diria, tu achas que estas caixas são tuas? All of these boxes belong to me. Todas estas caixas pertencem-me. This living room is mine. Esta sala é minha. This whole house is mine. Esta casa é minha. The property on which this house sits is mine." A propriedade onde está esta casa é minha. The Bible says the earth is the Lord's and the fullness thereof. A Bíblia diz que a terra pertence a Deus e tudo o que está na terra. Jesus would say, "Everything is mine. Jesus diria que tudo é meu. I own everything. Eu sou dono de tudo. And you belong to me." Até tu pertences a mim. Did you know that Paul calls us slaves? Sabias que Paulo chama-nos de escravos? The Greek word is doulos, slave. A palavra em grego é doulos, escravo. He says you used to be a slave to sin. A Bíblia diz que tu eras um escravo do pecado. Now you're a slave to righteousness. Agora és um escravo da justiça. Your life is not your own. A tua vida não te pertence. You were bought with a price. Foste comprado por um preço. Therefore glorify God with your body. Por isso glorifica o Senhor com o teu corpo. If you really belong to Jesus, Se tu realmente pertences a Jesus, you don't own anything. tu não mandas em nada. You're a slave. Tu és um escravo. The master owns everything. O Senhor é que é dono de tudo. You are a caretaker. Tu és apenas um guardador dessas You are a coisas. steward És apenas um administrador dessas coisas. for God and what he owns. És um administrador de Deus, de tudo aquilo que lhe pertence. Do you remember the parable that Jesus told? Lembras-te da parábola de Jesus?
He told the parable of the three managers or stewards. Ele contou a parábola dos 3 administradores. He gave one parable 5 talents, or one steward 5 talents. Deu a um administrador 5 talentos, He gave one 2 talents. ao outro 2 talentos He gave one 1 talent. e ao último 1 talento. So which one of those stewards was more wealthy? Qual destes administradores enriqueceu mais, ou tornou-se mais rico? We tend to think the steward with 5 talents was more wealthy. Pensamos que o administrador com 5 talentos ficou mais rico que todos os outros. He wasn't. Mas não. He was equally poor. Ou seja, ele era tão pobre quanto os outros. They didn't own anything. Eles não, The master eles owned não it. eram donos de nada. O Senhor é que era dono de tudo. Let's suppose that Jairo and I work for the same company. Imaginem que eu e o Jairo trabalhamos para a mesma empresa. Our boss comes to us one day. O patrão aproxima-se de nós. He says, Jairo, I want you to manage $1 million account for the company. Jairo, eu quero que tu administres $1 milhão para da nossa empresa. He says, oh, not right? Oh, him. Not a good Obrigado, idea. Mário, obrigado. Not a good idea. Not a good idea. And so, Eu nem vou traduzir isto. Disseram que não é uma boa ideia. so he says, Israel, I want you to manage a $10 account. E diz que, Israel, tu vais administrar uma conta de $10. Which one of us is more wealthy? Qual de nós é mais rico? Neither of us. Nenhum de nós. We're equally poor. Igualmente pobres. Who's rich? Quem é rico? Our boss is rich. O patrão é right? que é rico. This is how we need to think of biblical stewardship. E é assim que devemos pensar na administração bíblica. God owns everything. O Senhor manda em tudo, Ele é dono de tudo. Our time is not our own. O tempo não nos pertence. Our money, the things we own, are not our own. As coisas, o dinheiro que nós temos não é nosso. I'm going to get off track for just a minute. E deixa-me só desviar um pouco do caminho, só um minuto. Because this little piece might be helpful for some of you. Porque isto pode ser de grande auxílio para algum de vocês. Jesus said, Jesus disse it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to go to heaven. Jesus disse que é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. And people explain that a lot of different ways. E muitas pessoas explicam isso de formas diferentes, formas distintas. Some people say that in Israel there was a gate Algumas pessoas dizem que em Israel havia um portão and that the camels had to get on their knees and crawl on their knees to get through the gate. And they called it the eye of the needle. e os camelos tinham que se ajoelhar para passar por esse portão. E esse portão era chamado do buraco da agulha. And they said that's what Jesus was referring to. E era isso a que Jesus se referia. It could be, I don't think so. Pode ser, mas eu não acho. I think Jesus literally meant what he said. Eu acho que Jesus literalmente queria dizer aquilo que ele disse. I think Jesus literally believed and literally taught a rich man could not go to heaven. Eu acredito que mesmo aquilo que Jesus estava a dizer, que um homem rico não poderá entrar no céu. And you say, well, but there are all these rich people in the Bible. Mas existem todas estas pessoas ricas na Bíblia. Abraham, David. Are you saying they didn't go to heaven? Davi. Estás a dizer que eles não vão para o céu? Here's how I think we understand that properly. Então é assim que eu penso que podemos explicar esta parábola. Whose money was it? O dinheiro era de quem? You could manage $1 billion for God. Podes administrar $1.000 milhões para Deus And still go to heaven. e mesmo assim ir para o céu. Or you could manage $10 for God and still go to heaven. E tu podes também administrar $10 de Deus e ainda assim ir para o céu. As long as you realize this is not mine. Tu tens é que sempre dar-te conta que isto não é nosso. I have nothing. Eu não tenho nada. Everything belongs to God. Tudo pertence a Deus. So it's a greater honor to manage much Por isso than to manage little. é uma grande honra manejar muito ou administrar muito do que administrar pouco. Jesus said if you are faithful in managing little, you will be given more to manage. Jesus disse, se és fiel no pouco, serás fiel no muito. So it's a greater honor and a greater responsibility to manage more. Por isso é uma grande honra e uma grande responsabilidade administrar uma maior quantidade.
But if you look at what you own and you say, this is mine, Mas se tu olhas para aquilo que tens e dizes, isto é meu, this belongs to me, isto pertence-me, who is the king of your life? quem é o rei da tua vida? You or Jesus? Tu ou Jesus? There's only one king. Só existe um rei. And if you feel like this is mine, this belongs to me, it does not belong to Jesus, E se tu pensas que esta coisa em particular pertence-me e não pertence a Jesus, you are the king of your life, not Jesus. então tu és o rei da tua vida e não Jesus. You can't go to heaven if you are the king of your life. Tu não podes ir para o céu se tu és o rei da tua vida. So I think that's the mindset that we have to shift. Então eu acho que esta é a mentalidade que temos que mudar. We are not owners, we are caretakers. Nós não somos portadores, não somos donos, somos apenas cuidadores, administradores. Everything that we own belongs to God. Tudo aquilo que temos pertence a Deus. Our life is not our own, A vida não nos our pertence, time is not our own, o tempo não nos pertence, our money is not our own, o dinheiro também não, our children are not our own. os filhos não são nossos. Now, in our country, we have many liberal politicians who teach that. Agora, no nosso país temos muitos políticos liberais que ensinam isto que acabei de dizer. They say your children do not belong to you, they belong to the government. Dizem que os vossos filhos não vos pertencem, pertencem ao governo. That's not what I'm saying. Mas não é isso que eu estou a dizer. But our children don't ultimately belong to us, they belong to God. Mas os nossos filhos não nos pertencem a nós, pertencem a Deus. We are stewards and caretakers of His children. Somos os seus administradores e cuidadores. Cuidamos destes filhos que pertencem a Deus. In Psalm 127, O Salmo capítulo 1, o 127, Salmo 127 it says, children are heritage of the Lord. diz que as crianças, os filhos, são herança do Senhor. They're a gift from Him. São uma dádiva do Senhor. Ultimately, these children belong to God. Então, estas crianças pertencem a Deus. You don't have the right to spend your money any way you want to. Tu não tens o direito de gastar o dinheiro como tu queres. You don't have the right to spend your time any way you want to, Nem podes fazer isso também com o tempo. because they don't ultimately belong to you. Porque nem o dinheiro nem o tempo te pertencem. They belong to God. Pertencem a Deus. You need to spend your time and your money the way God wants you to. Deves investir o teu dinheiro e o teu tempo como Deus quer. You don't ultimately have the right to raise your children the way you want to. E tu não tens o direito de educar os teus filhos da forma que tu queres. You can't discipline them any old way you want to. Não podes discipliná-los na forma que tu queres. You can't educate them any way you want E não to. podes educá-los na maneira que tu queres. You need to go to the master. Tens que ir ao mestre. You say, Master, I am your slave. E tens que dizer, mestre, eu sou teu escravo. What do you want me to do? O que queres que eu faça? How do you want me to raise your children? Como queres que eu eduque as tuas crianças, os teus filhos? This is a shift in your thinking. Isto é uma mudança de paradigma do teu pensar. When you think this way, then you think, well, how do I find out how God wants me to raise my E children? quando tu pensas desta forma, tu perguntas, então como é que eu posso descobrir a vontade de Deus para a educação dos meus filhos? How could I know what God wants or what He expects? Como é que eu posso saber aquilo que Deus quer, aquilo que Ele espera de mim acerca da educação dos meus filhos? I have a solution. Eu tenho uma solução. God has spoken. Deus falou. He's not silent. Ele não está em silêncio. He gave us a book. Ele deu-nos um livro. We need to search it and find out what He E says. precisamos de vasculhar este livro e saber aquilo que Ele diz. So I want to leave you with a different kind of word picture or a different illustration of how we can do life. Então eu gostaria de dar-te uma nova ilustração de como é que deveríamos viver a nossa vida. Instead of doing life in boxianity with all these boxes or compartments, Em vez de ter esta vida toda compartimentada, cheia de caixas, o caixanismo, foi assim que eu disse, acho que foi assim. I want you to think that life is like a pie. Eu gostaria que pensasses na vida como uma tarte. You are a pie. Tu és uma tarte. If you can find out what kind of pie you are, it will solve many problems in life. E tu, ao descobrires o tipo de tarte que tu és, vais resolver vários problemas na tua vida. When you came tonight, you had no idea you would discover what kind of pie you are. Quando tu chegaste aqui não sabias que tipo de tarte eras tu, não é? This is so exciting. Então isto é muito emocionante descobrir que tipo de tarte és tu. So, where I live in Michigan, Portanto, onde eu vivo, em Michigan, I live in a really small country area, a farming area. eu vivo numa zona rural muito pequena. No big cities around me. Não há cidades grandes, But there's something special about where I live. mas existe algo especial onde eu vivo.
in this little section of Michigan, nesta pequena área de Michigan, we grow more blueberries than anywhere else in the world. criamos mais mirtilos, exatamente, é mirtilos. Okay. Obrigado, Hernani. Does anyone like blueberries? Alguém gosta de Raise your hand. mirtilos? Okay. Alguém very gosta? good. Okay, a couple of people. What is your favorite kind of pie? Qual é que é a tua tarte favorita? Apple, banana? Banana? Maçã? Is there a Peixe? pie? So let me ask this question. So if you come to Michigan and visit me, Se vierem em Michigan e visitarem and you go to a restaurant and you say, I want a pie that's made in this area, e chegarem a um restaurante e disserem eu gostaria de comer uma tarte típica desta área, desta zona, they'll give you a blueberry pie eles dariam uma tarte de mirtilo. because that's what we do. É porque é isso que nós fazemos, tartes de mirtilo. Now, if I come to Portugal, Agora, se eu vier a Portugal, maybe to Lisbon, e talvez aqui em Lisboa, and I go to a local restaurant e se eu for aí a um restaurante em and I say, Lisboa, I want a pie e se eu pedir uma that tarte, is unique or special to Lisbon Uma or to tarte- Portugal, uma tarte única, assim, especial, de what Lisboa, pie will they serve me? qual seria a tarte que eles nos serviriam? Pastel não. The pastry that you ate. Oh, very good. I por had acaso one. é- e por I acaso had é, one. né? It's Yeah. very good. E é muito bom, eu gostei, muito bom. Way too small. Um bocado pequeno, né? So let's say that's too small. I have to have blueberry. I have to have big. I have to have They have big. big ones. Oh, they have big ones. The pastries, but Oh, I can get big. tarte de nata. They Oh, call it okay. a pie. Cream pie. Yeah. Cream pie. Okay. And so how do you pronounce this? Tarte de nata. Okay, you say that. I'll say cream pie. Ok. Okay. So you are a cream pie. Então vocês pedem uma tarte de nata. Okay. Now I need you to do logic with me. Agora preciso que vocês pensem logicamente comigo. Okay. If the whole pie is cream pie, Se toda a tarte é tarte de nata, and we cut the pie up into 8 different e pieces, se nós dividimos a tarte em 8 fatias, and I give you one slice of pie from the cream pie, e se eu der uma fatia desta tarte de natas, what kind of pie will the one slice be if the whole pie is cream pie? e se a tarte é tarte de nata, essa fatia será fatia de tarte de quê? Smart. Yeah. De nata, é isso mesmo. Okay. So what is the purpose of your life? Então, qual é o propósito da tua vida? Why do you exist? Por que tu existes? What is the purpose of the pie? Qual é o propósito da tarte? I would suggest Eu sugiro it is for you to know God, que é para que tu conheças a Deus, to love God, que ames a Deus, to serve God, que o sirvas and to love and serve other people. e sirvas outros e ames outros. So rather than having all these boxes, I'll show you a picture. Então, em vez de teres todas estas caixas, estes compartimentos, Okay, say that this is your pie. This is your life. This pie is your life. então esta tarte é a tua vida. And we take the pieces of the pie and they represent the different aspects of your life. E cada fatia desta tarte representa vários aspectos da tua vida. So you have education, Tens uma fatia que é a educação, finance, uma outra fatia que é finanças, family, família, entertainment, entretenimento, but there's no spiritual slice. mas não existe nenhuma fatia espiritual. The whole pie is spiritual Toda a tarte é espiritual, because you're spiritual. porque tu és So espiritual. everything about your life is spiritual. Então tudo na tua vida é espiritual. Everything about your life is important to God. Tudo na tua vida é importante para Deus. So let's take the slice of education. Então vamos agarrar aqui na fatia da educação. If the whole pie is cream pie, Se toda a tarte é tarte de nata, if the whole pie is to know, love, and serve God and love and serve other people, se toda a tarte é conhecer Deus, amar Deus e servir e amar os outros, what is the purpose of education? então qual é o One propósito da slice educação? Não of se the esqueçam. pie. Uma fatia da tarte. Here's what Christians tell me. Isto é o que alguns cristãos me dizem. When I ask my Christian friends, why do you educate your children? Quando eu questiono os meus amigos cristãos da razão pela qual eles educam os seus filhos, They say, well, I don't know. eles dizem, não sei,
Because we have to? Talvez porque temos de educar os nossos filhos, Because the government makes us? porque o governo obriga-nos, Because you don't want to grow up and be stupid? porque tu não queres crescer e tornar-te um estúpido. Okay. So let's take the education slice, okay? Então vamos aqui agarrar na fatia da educação. And I'm going to make another graphic here. Eu vou mostrar aqui outro gráfico. So, sorry. So, wait, where'd that go? Oh, I went the wrong way. Okay. So this pie now is education. A Agora whole imagina pie of education. que aquela fatia transforma-se numa tarte e toda a tarte é a tarte de educação. So we took one slice from the life pie, Então tiramos uma fatia da tarte da vida, the slice of education. a fatia da educação, We made a whole pie called e education. fizemos uma tarte de toda aquela fatia da And we educação. slice this up, and we have slices like math, science, E daquela fatia tornada tarte, fizemos outras fatias. Matemática, ciência, history, história, language. idiomas. Okay. So I asked my Christian friends, Então eu pergunto aos meus amigos cristãos, why do you teach your children math? porquê que tu ensinas matemática aos teus filhos? And they say, well, you have to learn math, Bem, tu precisas de aprender matemática. or why do you teach your children reading? E porquê que tu ensinas os teus filhos a leitura? And they say, well, you have to teach your children reading Bom, tu tens que ensinar leitura aos teus filhos because they have to know things. porque eles precisam de saber coisas. And I say, well, why do they have to know things? E porquê que eles precisam de saber coisas? They say, well, because if they don't know anything, then they won't get good grades on their Porque tests. se eles não souberem coisas, eles não vão tirar boas notas. And I say, well, why is it important to get good grades on your test? Mas porquê que é importante tirar boas notas nos teus testes? They say, well, if you don't get good grades on your test, then you're not going to graduate high school. Se tu não tirares boas notas nos testes, não vais passar de ano. I say, why do you need to graduate high school? E porquê que precisas de passar de ano ou passar de ano? They say, well, then you can't get a diploma. Porque se tu não te consegues passar de ano ou graduar, não consegues um diploma. I say, well, why do you need a diploma? E porquê que queres um diploma? They say, well, if you don't get a diploma, you can't go to college. Porque se tu não tens um diploma, não consegues ir para a faculdade, seria? I say, well, why do you want to go to college? E porquê que tu queres ir para a faculdade? They say, you have to go to college. Porque tu tens que ir para a faculdade. I say, why do you have to go to college? E porquê que tens que ir para a faculdade? They say, so you get a college degree. Para teres um nível, uma credencial, como? Um grau académico, é isso mesmo. Yeah. And so I said, well, why do you need to get a college degree? E porquê que queres um grau académico? They say, so you can get a job. Para que consigas um emprego. I said, Sorry. Ah. E porquê que tu queres um grau académico? Para que consigas um emprego, desculpa. yeah. And I said, oh, why do you want a job? E porquê que tu queres um emprego? And they say, you are a very stupid man. E eles dizem, tu és um homem muito estúpido. They say, you don't know anything, do you? Tu não sabes nada, não é? And I said, I'm just asking questions. Não, eu só estou a fazer perguntas. So why do you need a job? Porquê que queres um emprego? And they say, well, to make money. Para fazer dinheiro, para ganhar dinheiro. I said, why do you need money? E porquê que tu precisas de dinheiro? And they say, well, you need money to pay the bills Tu precisas de dinheiro para pagar as contas and to pay your taxes e para pagar os teus impostos and to buy things. e comprar coisas. And I said, well, why do you need to buy things? They say, well, E porquê que tu precisas de comprar coisas? because you have to pay for a house E porque tu tens que pagar uma casa and you have to pay for a car. e tu tens que pagar um carro, ter um carro. I say, why do you need a car? E porquê que tu precisas de um carro? They say, so you can get to your job. Porquê que tu precisas de um carro? I É said, porque eu preciso de ir para o meu emprego. I said, well, why do you need to go to your job? E eu pergunto, porquê que tu precisas de ir para o teu emprego? So you can make money. Para que eu possa ter dinheiro. So I say, okay. Bom, So eu digo, ok. So when you have a 7-year-old Quando tu tens uma criança de 7 anos and your 7-year-old says, Mom, Dad, why do I need to study math? e a tua criança, o teu filho de 7 anos pergunta-te, mãe, pai, porquê que eu preciso de estudar matemática? So that's what you tell them. É isso que tu lhe dizes. You say, you need to study math so you can eventually get a job, make money, and pay bills. É isso que tu dizes. Tu dizes que tu tens de ter matemática para que tu tenhas um emprego, para que tenhas dinheiro e consigas pagar contas. Oh, and taxes. E impostos. So does that make them excited?
Isso entusiasma as crianças. Are they now looking forward to doing math? Agora eles querem matemática. I mean, they see how happy it makes you, right? Eles veem como é que a matemática te deixa contente, não And they're é? like, oh, I can't wait. E eles dizem, mal posso esperar pela matemática. Someday I'll be able to pay bills and pay taxes too. Algum dia poderei pagar as minhas contas e pagar os impostos também. And they say, well, it's not just that. Bom, mas não é apenas isso. You know, you need money so that you can be comfortable in life. Tu precisas de dinheiro para que tenhas conforto na tua vida. And if you work really hard and you save your money, E se trabalhares arduamente e se poupares dinheiro, you might be able to retire someplace nice. talvez possas reformar-te num sítio bem bom. And when you get old, you know, you can E relax. quando envelheceres, podes relaxar. And I say, so you need math for that. Para isso, precisas de matemática. And they say, yes. E tu... What? They say, yes, you need math to achieve Sim. all of that. E eles dizem, sim, precisamos mesmo de matemática para alcançar isso tudo. Okay. You will either live to know, love, and serve God, Ou vives para amar, servir a Deus, and love and serve others, e amar e servir a outros, or to love and serve yourself. ou amar e servir-te a ti mesmo. Most schools are training your children to love and serve themselves. Muitas escolas estão a ensinar aos alunos a amar e a servir-se a si mesmos. As Christians, we don't want to teach our children that worldview. Como cristãos, não queremos ensinar essa cosmovisão aos nossos filhos. When your children ask, why should I study math? Quando o teu filho pergunta, por que eu devo estudar matemática? You should teach them that math teaches you what God is like. Tu deves ensiná-lo ou dizer que matemática demonstra o que Deus é, o caráter de Deus. And it also equips you with skills that you will need in life to love and serve other people. E também dá-te as habilidades necessárias para servir outros e amar outros. This is a biblical worldview. Isto é uma cosmovisão bíblica. If the purpose of life is to know, love, and serve God, Se o propósito da vida é conhecer, amar e servir Deus, and love and serve other people, e servir e amar os outros, if that's the whole pie, se essa é toda a tarde, then what is the purpose for the one slice of education? então qual é que é o propósito daquela única fatia da educação? When they say it is to make money, to be comfortable, to pay bills, Quando nós dizemos que é para ganhar dinheiro, viver uma vida de conforto, pagar contas, then they're saying the whole pie is a cream pie, but the slice of education is blueberry. o que estamos a dizer é que toda a tarte é tarte de natas, mas aquela pequena fatia é fatia de mirtilo. Do you see how inconsistent that is? Vês o quão inconsistente isto é? Why do Christians think that way? Por que os cristãos pensam desta Because they were forma? raised in schools that did not include God, Porque eles foram educados em escolas que não incluem Deus and that taught them that academics were ultimately for them to love and serve e themselves. ensinaram que a esfera académica existe para servi-los a eles. So if the whole pie of education is a cream pie, Se toda a tarte da educação é uma tarte de natas, why do you teach your child to read? por que é que tu ensinas literatura ao teu filho ou ensinas o teu filho a ler? It should be so that they know God É para que eles conheçam Deus, and so they can be equipped to love and serve others. para que tenham as habilidades para servir os outros. Why do you teach them history? Por que é que ensinas história ao teu filho? History is either the story of man A história ou é a história do homem and all the good and bad things he did, e todas as coisas boas e más que ele fez, or history is ultimately the story of God. ou a história pertence a Deus. Every subject, every academic subject will be taught either from a humanistic worldview or a biblical worldview. Toda a matéria académica será ensinada de uma perspectiva humanista ou de uma perspectiva bíblica. There is no religiously neutral subject. Não existe terreno neutro neste assunto. In every subject, you will either acknowledge God or you will refuse to Em acknowledge Him. todos os temas, ou reconheces Deus ou recusas-te a reconhecer Deus. In Proverbs chapter 3, Provérbios capítulo 3, verses 5 and 6, versículos 5 e 6. we are told to trust in the Lord with all of our heart. Somos chamados a confiar em Deus de todo o nosso coração. Go ahead, Want me to read it? read the whole thing. Diz assim, Provérbios 3, 5 a 6.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o, versículo 6, em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. And then in the beginning of chapter 7, it says, don't be wise in your own eyes, something like that. E no versículo 7 diz o seguinte: não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. So the question is, are we acknowledging God in all of our ways? Então a pergunta é: temos reconhecido Deus em todos os nossos caminhos? Are we acknowledging God in all our academic ways? Consideramos Deus em toda a esfera académica? Or are we trusting in our own understanding? Ou confiamos no nosso próprio entendimento? Are we being wise in our own eyes? Somos sábios aos nossos próprios olhos? We need to acknowledge Jesus in all of our academic ways. Temos que reconhecer Jesus em todas as matérias académicas. The school that leaves Jesus out is not neutral to A Jesus. escola que deixa Jesus de fora não é neutra com respeito a Jesus. Jesus said, if you're not for me, you are against me. Jesus disse: tu não és por mim, és contra mim. That school is not neutral. E a escola não é neutra, It is against Jesus é contra Jesus. because it does not acknowledge that he is the king. Porque não reconhece Jesus como rei. It makes your child the king, Faz do teu filho um rei. or it makes the government the king, Ou faz do governo um rei. or it makes culture the king. Ou faz da cultura rei. But it's idolatry. Isso é idolatria. It exalts another king Exalta outro rei besides King Jesus. em detrimento da realeza de Jesus. That's not neutral. E isso não é neutro, não é ser neutro. That's hostile. Isso é hostilidade. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Senhor do céu, we ask you to teach us your ways. Senhor, pedimos para que tu nos ensines os teus caminhos. Please renew our minds. Renova as nossas mentes. Teach us to think your thoughts. Ajuda-nos a pensar os teus pensamentos. Renew our minds on this issue of education. Renova a nossa mente com respeito à educação. Renew our minds in every category of life. Renova a nossa mente com respeito a todas as áreas da nossa vida. Why do we exist? A razão da nossa existência. Why do we work a job? O porquê que trabalhamos. Temos um emprego. Why do we earn money? E porquê que temos dinheiro. Why do we drive a car? E porquê que temos um carro. Why do we own a house? E a razão por termos uma casa. Is it an end for us and our pleasure? Será que o fim da nossa vida é o nosso prazer? Or is it a means to glorify you, Ou tudo isto são meios para te glorificar? to love and serve you with what you've given us? Para amar-te e servir-te com tudo o que tu nos deste? Teach us to submit and surrender all things to you, Ensina-nos a submeter e a render todas as coisas a ti. including our previous thoughts about education. Até mesmo os nossos pensamentos acerca de educação. Help us to take those thoughts captive, Ajuda-nos a levar essas ideias cativo, to make them obedient to Christ. torná-las obedientes a ti. We ask this in Jesus' name. Rogamos-te isto em nome de Jesus. Amen. Amém.